Vamos neste momento nos tranquilizando, fechando os nossos olhos e nos ligando ao nosso mentor individual, aos mentores desta casa, Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e tantos outros amigos que nos recebem com tanto amor. Vamos nos envolvendo nos braços amorosos de Maria de Nazaré, Mãe de Jesus. Ela que nos envolve em seu manto azul, salpicado de estrelas, e nos diz: tudo passa, irá passar mesmo. E de mãos dadas à Mãezinha, nos leva até o seu Filho, nosso Mestre Jesus. Mestre querido, Ele que reencarnou entre nós para nos ensinar o verdadeiro amor e a caridade. E se não for através de Ti, não chegamos até o Pai. Pai de infinita bondade, Criador do céu e da terra, obrigada por tudo que temos, por tudo que somos, por tantas bênçãos que nos dá todos os dias. E com o coração cheio de gratidão, nós louvamos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações e livra, Senhor, de todos os males, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus. E neste momento, pedimos a todos os assistidos que fechem os seus olhos, fiquem bem tranquilos e se liguem às equipes espirituais de tratamento da casa. Pedimos que a luz branca do Cristo seja projetada sobre todos, acalmando o coração, serenando a mente e promovendo a harmonização e equilíbrio de todos. Aos assistidos de tratamento de P2, pedimos que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Sintamos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os chakras um a um, situados ao longo de toda a coluna. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de CH, pedimos que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Vamos sentindo a projeção da luz rosa, envolvendo suavemente cada assistido com muito amor e carinho e muita paz, sentindo os corações serenando e harmonizando. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de P3B, que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados aqui presentes. Pedimos a luz azul, envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais os cortes de desligações que se fizerem necessários com a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul, envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. A luz rosa clara envolvendo o cardíaco para aumentar os bons sentimentos. E o amarelo no frontal para ter bons pensamentos e maior força de vontade e melhor ligação com o seu mentor individual. Vamos neste momento envolvendo cada assistido numa cúpula rosa clara brilhante, da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja. Pedimos aos assistidos de P1 e P3A que se liguem com as equipes médicas espirituais neste momento. Rogamos a projeção da cor verde, envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Vamos projetar as cores do arco-íris, envolvendo os assistidos, para que alcançarem o fortalecimento físico e espiritual necessário. Que assim seja.
Pedimos que todos nós, encarnados e desencarnados, sejamos envolvidos nas bênçãos amoráveis do Cristo Jesus e que cada assistido permaneça em cúpula protetora, relativa ao seu tratamento até quando for necessário. Nos ligamos agora com as equipes espirituais de tratamento infantil, Meimei e Sheila, que vão envolvendo todas as crianças em muito amor e carinho, tratando-lhes paz, trazendo-lhe paz e harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a todas as equipes espirituais por todos os tratamentos realizados e convidamos a todos a abrirem seus corações e suas mentes para a palestra desta tarde. Graças a Deus. Que todos sintamos-nos abraçados e confortados nessa casa de bênçãos e amor. Hoje, o tema está relacionado aos ensinamentos de Jesus. Quem já escutou eu falar aqui uma palestra de Jesus, deve ter ouvido que eu costumo dizer que falar do Mestre é fácil. Mas essa noite tem um porém. Não vou falar exatamente do Mestre. Vou falar dos seus ensinamentos. E cabe aqui a primeira reflexão da noite. Se os ensinamentos dele tivessem sido totalmente, parcialmente, ou menos uma grande parte, absorvidos pela humanidade, se encontraria a humanidade no estado que ela está? O tema dessa noite, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Disse Jesus: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, tomando o qual o homem plantou em seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes. Mas sempre que a cresça, é a maior das leguminosas, e se torna árvore, de modo que as aves do céu também vêm nidificar em seus ramos. E continua Jesus: o reino dos céus, novamente, é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou, escondeu em 3 medidas e jogou na farinha de trigo, até que fosse toda levedada. Por causa da minha formação, meus irmãos, eu gosto sempre de destrinchar bem todo o tema. Então, primeiramente, o que é uma parábola? É uma pequena narrativa, a qual o mestre utilizava através de analogias, de alegorias, para nos dar lições em suas pregações, em seus sermões, no seu dia a dia. Eis o sentido da parábola. Às vezes vamos dar exemplos, utilizamos de analogias, de algo que nós entendamos mais facilmente, para que o próximo compreenda melhor. Eis a razão do Cristo falar por parábolas. E se vocês observarem bem, as duas parábolas estão relacionadas ao crescimento. Primeiro pegava-se uma semente extremamente pequena, uma das menores de todas, a do grão de mostarda. E ela, ao ser plantada, ao ser regrada, ao ser desenvolvida, germinada, dava numa árvore frondosa, que servia até para as aves. Também obras do reino de Deus,
fazerem os seus ninhos, procriarem e assim por diante. Visível, pequenininha, se tornava frondosa. E por um outro lado, aquele fermento que colocado na farinha, seja num pão, num bolo, faz aquela massa crescer. Ninguém come um bolo pensando no fermento que foi colocado. Ninguém come pensando no gosto que ele tem. É invisível. Nisso podemos fazer uma associação. Aquele crescimento que nós podemos ver e aquele crescimento interior. Nas duas parábolas começa Jesus falando: Reino de Deus. Onde está? O que é o reino de Deus? Fiz essa pergunta para mim mesmo e a primeira resposta que vem, a gente visualiza o céu. Pensa que vai desencarnar, ou falar que vai morrer e vai para o céu, alguma coisa. Mas não, meus irmãos. O reino de Deus é toda a obra de Deus. Seja acima, seja abaixo, seja do lado, seja no universo, onde quer que seja. Porque tudo que existe é obra do Criador, é obra do Pai. Então, tudo pertence ao reino dos céus. Muitas vezes a gente pensa que Jesus falava isso para quando nós já estivéssemos mais evoluídos, mais adiantados e pudéssemos usufruir disso lá. Não. Devemos usufruir disso aqui, já. Em relação a essa parte visível desse crescimento, o que quis Jesus falar? Qual foi a lição que quis passar? Nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, fazemos as obras aqui, trabalhos, pessoas podem enriquecer, podem ajudar, podemos fazer uma série de coisas. Será que é isso que Jesus quis dizer? Pode ser também. No capítulo 3 do Livro dos Espíritos, trata das leis naturais. Existe uma lei que se chama lei do progresso. O progresso é esse desenvolvimento intelectual pelo qual passamos. Porém, muito mais do que um desenvolvimento intelectual, o Mestre exemplificou um desenvolvimento moral. Então, para ter uma pequena interaçãozinha aqui, para vocês entenderem um pouco sobre isso em relação à casa, quem aqui é discípulo da casa? Ou discípulo de qualquer outra casa, que já fez curso, ou que está fazendo algum curso, levante a mão, por favor. Temos uma boa parte do salão. Continue com a mão levantada. E quem aqui nunca escutou as seguintes palavrinhas? Reforma íntima. Abaixe a mão. Quem não escutou? Independente dos que participam aqui da casa, quem nunca ouviu? Podem abaixar a mão, obrigado pela participação. Se dá uma animadinha, todo mundo acaba acordando. A reforma íntima, meus irmãos, é aquele desenvolvimento moral que o Cristo espera de nós. Muitas vezes achamos que não conseguimos vê-lo, que ele pode ser igual o fermento na massa, mas ele reflete nas nossas obras. Ou seja, uma boa massa, um bom bolo, um bom pão cresce com um bom fermento.
nossas ações, nossas boas ações, também demonstrarão o nosso crescimento. Não só intelectual, mas principalmente e essencialmente o nosso crescimento moral, o nosso crescimento espiritual. E se observarem também, Jesus cita 2 vezes o grão de mostarda no seu evangelho. Neste caso, relacionado ao crescimento, que nós visamos, que nós pregamos aqui, que seja importante o moral, mas também ele fala sobre a fé. Lembram daquela passagem em que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio do corpo de uma pessoa que estava obsediada, e que ele virou para os discípulos e falou o seguinte: homens de pouca fé, se tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, pediriam para que essa montanha se movesse, e ela se moveria deste lado para aquele lado. Jesus fala a fé do tamanho de um grão de mostarda, extremamente pequeno. Estudando, lendo, fazendo o Evangelho, eu achei uma definição no Evangelho segundo o Espiritismo sobre fé muito linda. Diz que fé é vontade de querer. Então, quando nós realmente tivermos vontade de querer, as coisas que nos são lícitas acontecerão. Vou fazer mais um exercíciozinho. Vamos pensar numa montanha, vamos ver um pouquinho de fé. Uma montanha bem famosa. Vamos pegar o Pão de Açúcar. Todo mundo consegue visualizar o Pão de Açúcar? Então, segundo Jesus, se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, e eu pensar no Pão de Açúcar, que ele vai estar ali fora, quando a gente sair, ele vai estar ali fora? Não foi nesse sentido material que Jesus quis dizer. Foi no sentido daquela nossa reforma íntima, da nossa reforma interior, da nossa moral. Quando eu realmente quiser algo que venha do fundo do meu coração, que não seja principalmente para o meu interesse, pode ser, mas que não seja, que pratique aquilo que o Mestre nos ensinou, que foi amor e caridade, aquilo será realizado. E nesse sentido, é muito maior, a analogia o alcance é muito maior do que se nós transportássemos o Pão de Açúcar do Rio de Janeiro para cá. Olha, o Pão de Açúcar eu não ia gostar, mas se fosse as praias, para mim ia ser um pouquinho melhor. Mas não é a parte material, meus irmãos, é a parte moral. E voltando nesse crescimento daquilo que é pequeno e se torna grande, nós vamos falar um pouco das obras de Deus. Vocês sabem que todos nós temos uma ou algumas missões para executarmos na obra de Deus? E quantos de nós já pensou ou já se ausentou de realizar essa obra por dizer: o que eu posso fazer de amor, ou o que eu posso fazer de caridade ao próximo, é tão pequeno
que nem vale a pena. Quem aqui nunca refletiu sobre isso? Eu já escutei muitas vezes irmãos dizendo: eu não faço, eu não pratico isso, porque seria uma coisinha tão pequena que não teria utilidade nenhuma. Mas foi isso que Jesus nos ensinou nessas parábolas? Onde está o ensinamento de Jesus nesse momento? Se antes mesmo de eu executar uma pequena obra, que seja do tamanho de uma força de uma formiga, como é que aquele grão de mostarda, no final, se transformará naquela árvore frondosa? Toda vez que deixarmos de praticar o amor e a caridade, é menos uma folha naquela árvore. É menor o tamanho da massa. E se eu me ausentar, o próximo se ausentar, o seguinte, e assim por diante, a obra que dependa de nós estará comprometida. Para isso existe uma passagem que está no livro, Um Homem e uma Missão, que conta a vida do professor Eurípides Barçanufo, que viveu na pequena cidade de Sacramento, interior de Minas, quase divisa com São Paulo. Conta o livro, relata, que quando o professor Eurípides conheceu a doutrina espírita, isso no começo do século passado, começo dos anos de 1900. Quando ele teve contato com a doutrina, ele foi visitar um centro. Não sei se é exatamente uma cidade vizinha ou um distrito de Sacramento. Teve palestra, talvez trabalho mediúnico, e relata o livro, não me recordo certinho, se na imediata noite que ele dormiu após, ou algumas noites depois de ter ido até o centro, ao dormir, ele desdobrou. Uma vez desdobrado, foi levado como se uma ave teleguiada, conduzida por alguém, por alguma força. E sentia o seu espírito subir, a pairagens cada vez mais leves. E de repente se viu num campo verdejante. Ao tomar consciência de onde se encontrava, avistou de longe outra pessoa que ali também se encontrava. E estava chumbado ao chão. Não conseguia ir de encontro, nem voltar. Estava parado. E alguma força começou a atrair em direção ao irmão que se encontrava distante. Cada vez foi se aproximando mais. E de repente se reconheceu na presença do Cristo. Muitas coisas vieram à sua mente. Por se achar até num privilégio, por não achar que mereceria tal contato,
começou a chorar. E por sua mente se passou os quase 2000 anos de história do cristianismo. Quando tomou coragem de encarar nos olhos o Mestre, percebeu que Jesus também chorava. E aquilo encheu o coração do professor Barçanufo de angústias. E começou a pensar por que o Mestre chorava. E lembrou-se das guerras declaradas em nome do Cristo, dos absurdos praticados em seu nome, nas lições que não foram conduzidas. Tomou coragem e perguntou ao Cristo: Mestre, por que choras? Jesus estava estático, continuava a chorar. Pensando que não tinha sido feito compreender, novamente, em tom mais alto, perguntou: por que choras, mestre? É em nome das guerras que praticaram em seu nome? É em nome daqueles que não o conhecem, que não o seguem? E Jesus encara o professor e responde: não, meu irmão, não choro por aqueles que não me conhecem, porque eles terão a oportunidade. Choro sim por aqueles que me conhecem, conhecem o meu evangelho, mas não o seguem. E aquelas palavras tocaram tão profundamente e pesado ao coração do professor Eurípides Barçanufo, que como se tivesse sido nocauteado, tomado um golpe, de imediato e totalmente abrupto, volta e acorda no plano físico. Imaginem o peso das palavras do Mestre. Se nos toca de alguma maneira, imagine alguém que veio com uma missão evangélica. Eurípides se levantou no meio da noite e começou a trabalhar aquilo que o Mestre exemplificou: o amor e a caridade. E não deixou de trabalhar sequer um dia, seja sobre sol, chuva, feriado. Trabalhou quase até o último minuto do seu desencarne. Na década de 20, o mundo foi acometido por uma epidemia da gripe espanhola, uma gripe que dizimou muitos irmãos. E Eurípides Barçanufo, que queria ser médico, mas não pôde, para não abandonar a sua mãe, que era uma pessoa muito frágil e doente, não pôde se ausentar de sacramento, tratava, no que podia, como enfermeiro, aqueles irmãos doentes acometidos da gripe, e veio se contaminar com a doença. Mesmo doente, continuou trabalhando enquanto tinha forças e desencarnou. E continua a trabalhar no plano espiritual e no plano físico. Um aspecto muito bonito da cidade de Sacramento, no centro espírita, na casa, no sítio, que era da família do professor Eurípides Barçanufo, há um evangelho todos os domingos, se eu não me engano, às 9 horas da manhã, que é realizado criteriosamente, desde antes do desencarne de Eurípides,
e vem sendo feito até hoje, sem nenhuma falta, seja durante o período de guerra, seja durante Copa do Mundo. E o trabalho é tão bonito que a pessoa que dá a palestra nos diz, pede um momento para que fechemos os olhos, e que nesse momento, se nos sentirmos abraçados pelo professor Barçanufo, que não estranhemos, porque ele sempre está presente. Da mesma forma que o Mestre sempre está presente. E da mesma forma que o Mestre sempre manda espíritos missionários com a missão de continuar a guiar-nos na obra que ele exemplificou. Que possamos nós, a partir de agora, a exemplo do Dr. Barçanufo, sempre trabalharmos o amor e a caridade. Mesmo que seja um trabalho de formiguinhas, mesmo que esse trabalho seja do tamanho de um grão de mostarda, mesmo que esse trabalho seja imperceptível, como o fermento que está no nosso pão, que está no nosso bolo, que está sempre em nossas mesas. Lembrando que o amor começa sempre em nós. Amai-vos uns aos outros e amai-vos a si mesmo. Sempre lembrando também da orientação de Kardec. Espíritas, amai-vos, instruí-vos. Fiquem todos com a paz do Mestre. Muito obrigado. Vamos então, novamente, fechando nossos olhos, elevando nossos pensamentos. Vamos aproveitar esse sentimento de gratidão que nos domina por todos esses ensinamentos, por toda essa emoção dessa palestra. Vamos oferecer esses bons sentimentos que nos dominam ao plano espiritual, para que esses bons sentimentos sejam levados onde for necessário. Vamos agradecendo ao Mestre Jesus por todos esses ensinamentos que requerem reflexão durante essa semana, para podermos entender e colocar em prática no nosso dia a dia, na busca de nossa reforma íntima, na busca do conhecimento e da aplicação dos ensinamentos do Cristo. Vamos agradecer a Jesus por essa casa bendita, essa casa de amor, essa casa de ajuda, esse pronto-socorro espiritual. Vamos pedir a Jesus que nos acompanhe até nossas casas, em segurança. E desejo a todos vocês uma boa noite e uma boa semana. Que assim seja.